Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 4, A Varíola, página 129. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em reboliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado adrede pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal e que haviam procurado socorro em Paris, sem qualquer preocupação pela saúde do povo. A terrível moléstia trazida à Europa pelos sarracenos no século VI era então o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia as suas características execráveis e por isso mesmo suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade de um dia para o outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento nos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da Cité e da Ville povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas em face dos imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da rua Saint-Denis, da Platellier, da Tixandrerie. Criaturas míseras tombavam sem recursos junto do antigo local da Cruz Falbon. Arrabaldes como Santa Genoveva, Santo Honorato e Montmartre começaram a exibir quadros dolorosos. No bairro de Saint-Denis, ao longo da região tradicional da cerca de São Ladres, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas. Issy, Montrose, Vincennes participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos Inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca do Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Cortil e Vanvres organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. O êxodo foi iniciado com penosas características. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera-se ao conforto de Versalhes, rodeada de sentinelas alertas. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Évreux, Compiègne e Achères-de-Blois, assomadas pelo contagioso pavor. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte não fugiria à horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriram caridosamente suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro junto aos templos de Nossa Senhora de São Jacques do Paço, de São Germano dos Prados. Abrigos generosos foram instalados pelas filhas de Deus
na rua Montorgueil. As autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste desenvolvia medidas enérgicas com a colaboração da universidade, mas dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20% e 30% em vez de 10%, como de outras vezes em epidemias anteriores. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras e por detrás das pústulas repelentes estava a deformação ou a morte. Não se encontravam médicos nem outros serventuários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras carinhosas da extrema unção. Cada casa atingida era marcada com um grande sinal vermelho na porta de entrada por ordem dos superintendentes do serviço. O povo fazia oferendas espetaculosas nos altares dos templos. A igreja de Santo Oportuno estava repleta de devotos dia e noite a reclamarem milagres. A plebe parecia alucinada. Os homens de ideias liberais eram acusados de provocadores da peste. Então a vida como castigo do céu, e a multidão pedia que eles fossem queimados no forno do mercado dos porcos. Sucediam-se procissões e exorcismos. Numerosas famílias dispunham dos bens a qualquer preço e dirigiram-se para os portos do Atlântico a caminho da América do Norte. Nas ruas, todas as cenas de funerais eram pungentes e dolorosas. De quando em quando surgiam mulheres loucas em penosa algazarra, obrigando os gendarmes a medidas mais violentas. Entretanto, o mais monstruoso em tudo isso é que alguns agonizantes estavam sendo sepultados antes do derradeiro sopro de vida. Quase todas as atividades da ordem pública nessas lamentáveis circunstâncias estavam afetas a homens indignos, que assalariavam o esforço de truões sem escrúpulos. Não eram poucas as casas nobres depredadas em seus tesouros. Valia-se então do terror para extorquir e abusar. Muitos crimes nessas condições foram perpetrados na sombra, com plena segurança de impunidade. Nos cemitérios improvisados, nas planícies e nas aldeias próximas, não era difícil ver um que outro moribundo atirado à vala comum entre gemidos. O soberano dera ordens para que fossem contratados homens honestos para os serviços, mas os operários mais honrados não haviam acorrido, permanecendo na tarefa gigantesca de salvação da própria família. Trabalhadores boçais e embriagados tinham permissão de invadir as residências marcadas com sinal fatídico, a fim de remover cadáveres ou doentes graves para os núcleos da Rua do Forno. Essa vaga imensa de provações coletivas abrangeu a residência de Santo Honorato num véu de tristezas e preocupações infinitas. Madalena mal se refizera do golpe sofrido com a perda de sua mãe, mantinha-se em atitude quase indiferente, incapaz de ponderar a gravidade do perigo que os ameaçava. Mas Dom Inácio e Antero estavam aflitíssimos. Como acontecera ao grosso da população, os Villamil só vieram a conhecer a terrível realidade quando já sitiados por numerosos casos na vizinhança. Depois de muito confabular, tio e sobrinho resolveram a mudança para os subúrbios de Versalhes sem perda de tempo. Era inútil procurar a zona de arrebaldes parisienses. A moléstia espalhara-se por todos os recantos. Apenas Versalhes poderia oferecer alguma segurança pelo grande número de guardas que obrigavam os retirantes a tomar o rumo de Évreux, para não infestar a zona destinada às figuras mais importantes da corte. Antero poderia obter concessões em vista de suas ligações com os funcionários de relevo. Não havia como hesitar as medidas urgentes. O sobrinho de Dom Inácio saiu à tentativa, mas tamanho eram os obstáculos
e só conseguiu o que pretendia após esfalfantes trabalhos de 5 longos dias. Conseguida a casinha modesta que os poria a salvo, o rapaz voltou a Paris para conduzir os familiares, mas a primeira surpresa dolorosa esperava-o, qual espectro de amarguras inevitáveis. Na véspera, uma das antigas servas de Dona Margarida, de nome Fabiana, caíra de cama, com febre alta e todos os sintomas graves da epidemia. Dom Inácio sentiu imenso alívio com o regresso do sobrinho a fim de assentarem as medidas salvadoras indispensáveis. Em vão, Madalena rogou que encarassem a situação sem pavor, insistindo mesmo para que Fabiana fosse guardada discretamente sob seus cuidados. Dom Inácio divergiu da filha ao mesmo tempo que Antero retrucava. É impossível, Madalena. A situação e o momento não comportam tergiversações e condescendências a título de generosidade. Chamarei os encarregados do serviço de saúde pública a fim de remover a rapariga para os centros de socorro, mesmo porque só nos falta o carro para Versalhes. Ela esboçou um gesto de mágoa e sentenciou. Mas esses funcionários são homens insensíveis e cruéis. Que fazer, filha? Atalhou Dom Inácio tentando convencê-la de vez. Antero tem razão, e além de tudo, se esses homens são por vezes grosseiros e intratáveis, representam o contingente único de que dispomos e não seria lícito desprezá-los. E se fosse um de nós o necessitado? Interrogou subitamente a jovem, num ímpeto de salvar a antiga serva de sua mãe. Os dois perceberam o alcance e significação da pergunta. Entreolharam-se admirados, mas Dom Inácio, dando a entender que não podia aprovar qualquer indecisão naquele momento, exclamou para o sobrinho resolutamente: Não podemos divagar. Vai chamar os homens para a remoção da enferma e, se possível, traze contigo a carruagem que nos leve. O rapaz não vacilou. O velho fidalgo, agora só com a filha, fazia-lhe sentir a gravidade do perigo e frisava a nobreza da sua intenção. Madalena concordou. Era o genitor que falava e não seria justo menosprezar suas afirmativas e determinações. Entretanto, não podia conter as lágrimas copiosas. Antero não se demorou muito. O serviço de assistência mandaria os homens naquela mesma tarde. A carruagem, essa é que não foi possível encontrar. Depois de leve refeição, saiu novamente num esforço supremo. Necessitava de um veículo que comportasse 4 a 5 pessoas. Todavia, a condução desejada não foi obtida em parte alguma. Quase à tardinha, voltou profundamente descoroçoado o tio, que se contaminaram de lastimável pavor. Procurou confortá-lo, mas alvitrou que se retirassem a cavalo no dia seguinte. Dom Inácio, profundamente impressionado com as cenas tristes da rua, suspirava por um meio de abandonar a cidade de qualquer modo. A princípio, refletiu mesmo na possibilidade de partirem a pé, mas isso seria muito arriscar. Os caminhos estavam cheios de doentes sem lar, de fisionomias deformadas, estendendo as mãos horrendas e sujas à caridade dos fugitivos sãos. Antero aceitou a nova sugestão. Arranjaria cavalos para o dia imediato. Mal terminavam as combinações, chegaram os assalariados da assistência a fim de removerem Fabiana para a Rua do Forno. A primeira medida foi lançar o tremendo sinal vermelho na porta. Dom Inácio sentiu-se mal com o atrevimento dos rudes enfermeiros, mas por outro lado considerou que partiriam no dia seguinte para Versalhes. Por que essa identificação na porta, quando vamos afastar daqui a única doente? Interrogou Antero sem disfarçar a contrariedade que o assaltara. Sim, foi-lhe respondido. Retiramos a enferma, mas não sabemos se estamos afastando a enfermidade. Dom Inácio acolheu a resposta ao sobrinho com um irreprimível espanto, mas calou-se na suposição de que, em breves horas, estariam respirando outros ares. Foi muito comovedora a despedida entre a esposa de Ciril e a velha serva, que a havia acalentado quando menina. O genitor e o primo impediram Madalena de abraçá-la pela última vez quando passava pela sala, carregada por grosseiros condutores.
A filha de Dom Inácio, no entanto, confortou-a com palavras amorosas ditas em voz alta. Sensibilizada com aquela manifestação de carinho, Fabiana fez um esforço e falou com doloroso acento: Não chore, minha menina. Se eu sarar, voltarei da Rua do Forno para seguir seus passos e, se morrer, hei de encontrar minha senhora na eternidade. A jovem Madalena mal podia conter o pranto, apesar das observações quase ásperas do pai. A noite caiu pesada e angustiosa. Logo depois de sair a serva, o velho fidalgo começou a queixar-se de prostração geral, com sensação dolorosas em todo o corpo. Daí a horas explodia a febre devoradora. Do período de incubação da enfermidade, Madalena e o primo rodearam-lhe o peito penosamente surpreendidos. Ante as lágrimas da filha e as preocupações do rapaz, Dom Inácio ponderava com firmeza: Fiquem tranquilos, filhos. Esses sintomas não podem ser os da moléstia execranda. Acredito que a modificação do nosso alimento habitual, imposta pelas circunstâncias, tenha me prejudicado o estômago. Essa febre é natural. Mas os gemidos abafados, a transformação fisionômica devido à febre, não podiam enganar. A filha não conseguira dormir, o doente não conseguia acalmar a sede abrasadora. Em vão recorrer a calmantes e tissanas, outras próprias da época. A manhã surgiu com alarmantes perspectivas. Depois de ouvir a prima, Antero procurou o quarto do enfermo, notando-lhe o profundo abatimento. Não te impressiones comigo, dizia Dom Inácio no esforço heróico para conseguir a retirada de Paris. Creio que não poderei sair a cavalo, mas é possível que encontremos algum carro ainda hoje. O sobrinho comovido procurou confortá-lo, prometendo acelerar as providências. Retirando-se, tratou de trocar ideias com a prima sobre o que poderiam fazer. Madalena não conseguia ocultar o pessimismo. Para ela não havia dúvidas. Era positivamente a varíola em fase de incubação. E, para que Dom Inácio não fosse transportado aos grandes centros de socorro, onde a promiscuidade parecia convocar a morte mais depressa, era imprescindível o máximo cuidado em vista da identificação da porta. Aquele sinal vermelho era inexorável. Preocupadíssimo, Antero voltou novamente a procurar condução para Versalhes. Tinha a impressão de que a moléstia seria benigna, uma vez tratada noutro ambiente, longe da pesada atmosfera de Paris. Todos os esforços foram vãos. Ansioso por atenuar os rigores da situação doméstica, procurou um médico que se devotasse ao tratamento do velho tio, mas debalde buscou valer-se dos seus conhecimentos e relações. Os que não estavam foragidos estavam prostrados sem esperança. Disposto a alcançar qualquer recurso, demandou o templo Magloire, onde antigo sacerdote atendia aos pobrezinhos. O padre Bourget recebeu-lhe a solicitação com muito carinho. Já tivera bexigas noutros tempos, sentindo-se à vontade entre os doentes numerosos. Antero respirou. Era a primeira pessoa que lhe falava com sincera tranquilidade. O abnegado irmão dos sofredores acompanhou a casa cheia de inquietação. Examinou detidamente o enfermo que lhe seguia os menores movimentos, com angustiosa desconfiança. E acabou dirigindo-lhe palavras confortadoras, filhas do seu hábito de consolar a todos os aflitos. Em particular, contudo, dirigiu-se à jovem senhora e ao rapaz, dizendo-lhes: Em casos como este, há que encarar os acontecimentos com o máximo de resignação e fé em Deus. Não devo ocultar-lhes que o doente inspira sérios cuidados. Além da varíola perfeitamente caracterizada, há outros sintomas graves.